Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém? Oh, glória! Louvado seja o nome do nosso Deus. Estamos aqui nesta manhã para juntos podermos adorar e engrandecer o nome do Senhor. Eu quero louvar a Deus por poder estar aqui, né? Nesse novo templo, eu ainda não tinha vindo, né? Que Deus continue abençoando esse ministério, essa obra linda, né? Esses obreiros abençoados. Coisa linda, né? Ter esse povo aqui para auxiliar. Que Deus continue abençoando essa igreja. Que Deus seja sempre na direção, no controle e no sustento dessa obra, porque verdadeiramente Ele é dono de tudo. Amém? Eu quero trazer uma palavra que eu quase enforquei ali o pastor Humberto, porque eu separei a palavra ontem e eu falei para ele, Deus colocou essa palavra no meu coração. Aí ele veio e louva. Eu falei, assim você me quebra. Jó capítulo 14, do versículo 7 ao 9, em nome de Jesus, palavra que o Senhor colocou no meu coração, assim que o pastor Jardel me deu o tema, foi a palavra que veio ao meu coração na mesma hora. Jó, capítulo 14, do versículo 7 ao versículo 9, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará. E não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta nova. Amém? Pode se assentar, em nome de Jesus. Irmãos, esse texto, né, é um texto já muito conhecido. Conhecemos esse texto muito, né, ouvimos muito falar a respeito desse texto. E se nós pararmos para observar, nós vamos ver que esse texto, ele é um comparativo. Se nós lermos esse texto, né, desde o início do capítulo 14, você vai ver que Jó, ele está comparando, ele está fazendo uma comparação entre uma árvore e o ser humano. Ele está fazendo uma comparação entre uma árvore e o ser humano. E quem faz essa comparação não é um homem qualquer, é Jó. Jó é um homem que muitos não conhecem tanto a Bíblia, mas já ouviram falar de Jó. Porque é uma história tão linda, tão forte, tão extraordinária, que alcançou muitas pessoas que não têm nem conhecimento ainda direito da palavra. Jó é um homem que muitas pessoas vão dizer que Deus dá testemunho dele. Né? A Bíblia diz que quando houve uma reunião nos céus, o inimigo vai se apresentar. Deus, então, ele vai perguntar de onde você vem. Ele diz, olha, eu venho de rodear a terra, de passear por ela. E antes que o inimigo falasse qualquer coisa, Deus vai apresentar Jó para ele. E alguns vão dizer que Deus dá testemunho, e eu diria que, na verdade, Deus faz propaganda de Jó. Porque Deus diz, tu viu Jó? Tu viu como ele é? Tu reparou como ele me adora, como ele me serve? Deus não só dá testemunho, mas ele faz uma propaganda. Ele anuncia Jó para que o inimigo contemplasse que ainda existem fiéis na terra, que mesmo diante de qualquer circunstância o adoram, o servem, se entregam. Deus diz, você viu Jó? Você passeou pela terra, anda por ela e por acaso você viu Jó. Deus destaca Jó não porque ele era um homem rico, não porque ele tinha muitas posses, mas porque ele diz é um homem reto, é um homem fiel, é um homem íntegro, é um homem que tinha todas as possibilidades de se corromper, mas decidiu viver para mim, debaixo da minha palavra. Deus faz uma propaganda de Jó. E aí é interessante porque a propaganda, ela gera algo, né, pastor? A propaganda que Deus faz de Jó, traz para Jó uma retaliação.
Assim que Deus faz propaganda de Jó e diz como ele era reto, o inimigo logo diz, ué, mas ele só faz porque tu dá tudo para ele. Tira o que ele tem. E não satisfeito, toca nele. A retaliação, ela vem logo depois da propaganda. E aí o Senhor falava ao meu coração, muitos querem ser anunciados por Deus. Muitos querem seu nome propagado por Deus. Muitos querem que alguém anuncie seu nome. Senhor, anuncia meu nome. Senhor, leva o meu nome até os confins da terra para que todos conheçam. Coloca o meu nome no banner. Senhor, me destaca. Mas o Senhor falava para mim, o destaque, ele traz retaliações que nem todo mundo está preparado para viver. O destaque de Jó não trouxe para ele bênçãos humanas na mesma hora, trouxe retaliações. Foi isso que Jó viveu. E muitas das vezes eu e você queremos tanto ser destacados, mas será que eu e você estaríamos preparados para sustentar, para permanecer firmado diante da retaliação do adversário? A Bíblia diz então que é no meio dessa retaliação que Jó está passando que ele vai declarar isso. É no meio do sofrimento, porque a Bíblia diz que Deus permite. Então o inimigo tira tudo o que ele tem, perde toda a sua propriedade, perde todos os seus bens, perde seus criados e perde todos os seus filhos. Tudo de uma vez só. E ainda por cima perde o apoio da sua esposa naquele momento, que vivia também um luto muito grande. Então Jó está sozinho, de uma hora para outra, entendendo que não fez nada para merecer isso, entendendo que continuava vivendo como sempre viveu. Então o que vem sobre a vida de Jó é o porquê. Por quê, Senhor? E ele olha para a sua situação e ele vai declarar o que nós lemos aqui. E no texto da King James, ela diz assim, tem mais esperança para a árvore do que para mim. Ele está fazendo um comparativo dizendo, olha, para a árvore, se for cortada, tem esperança, mas para mim agora não tem. Ele estava com uma lepra mortal, sozinho, desamparado, não tinha ninguém. Ele vai dizer, antes eu sentava no meio da praça e todo mundo me rodeava para me ouvir falar. Agora eu estou aqui sozinho. Alguns estudiosos vão dizer que Jó precisou fazer um buraco na terra e cavar para se esconder no chão, porque os animais queriam comê-lo vivo por causa do cheiro da sua carne. A ferida que Jó tinha na pele cheirava a carne, o sangue, e os animais eram atraídos por isso. Então, ele precisou cavar e se esconder no buraco na terra para conseguir guardar a sua integridade. Jó olha e não tem saída, não tem solução, então ele diz, olha, eu olho para uma árvore caída, para ela tem esperança, mas para mim não tem. Jó declara isso no meio da sua retaliação, no meio da sua dor, no meio do seu sofrimento. E o que o Senhor falava para mim é que Jó só diz isso porque até aquele momento ali, esse Jó era o Jó que servia a Deus de ouvir falar. Até esse momento, Jó servia um Deus que ele ouviu falar. E quem serve a Deus só pelo que ouve, não tem estrutura para suportar retaliação. Quem serve a Deus somente pelo que alguém contou, não tem estrutura, não está firmado, não está alicerçado. Sabe por quê? Jesus diz assim, olha, aquele que ouve as minhas palavras e pratica, este é semelhante ao homem que ergueu a sua casa sobre a rocha. Não é ouvir falar, é ouvir falar e colocar em prática. Estamos aqui nesta manhã, como o pastor disse, é o propósito de esperança, e o que traz esperança sobre a mim e sobre a tua é a palavra, é ela que renova a nossa esperança. E o Senhor está dizendo, não é só ouvir, é ouvir e praticar. Esse Jó aqui que não entende, é o Jó que servia do que os outros falavam.
Que Deus que tu serve? O Deus que o pastor fala. O Deus que o irmão fala. Quem serve a Deus pelo que ouve não tem noção do poder que Deus tem para mudar histórias. Não tem noção do quão poderoso Ele é para pegar alguém do pó e erguer, como Ana vai dizer. Do pó Ele ergue o necessitado. Mas Jó não conhecia. Então, Jó não entendia. Ele conhecia de ouvir falar. E quem serve a Deus só do que ouve não consegue compreender o quão maravilhoso Ele é. E é por isso que muitas vezes Deus permite a provação, a fornalha, porque na fornalha é só você e Deus. Na fornalha não tem ninguém ali para te ajudar. Dentro da tua fornalha não tem o pastor para orar por você. Dentro da tua fornalha não tem o irmão para interceder. Dentro da tua fornalha não tem ninguém para te dar uma palavra. É você e Deus na tua fornalha. É você e Deus na madrugada. É você e Deus no clamor. É você e Deus no jejum. É só você e Deus, mas é na fornalha que Ele se apresenta para você. Muitas das vezes a gente acha que a aprovação é Deus pesando a mão. Não. É Deus tratando conosco. É Deus se apresentando para nós. É Deus dizendo para mim e para você: eu vou tirar você do raso e vou levar você no profundo. Eu vou tirar você de conhecer, de ouvir, e vou me apresentar para você. Eu vou me revelar a você. É por isso que Deus usa Oséias, ou fala através de Oséias, no capítulo 2, versículo 14. Eu amo esse texto porque Deus diz assim, então. E no texto da King James é extraordinário porque ele diz: apesar de tudo, eu a atrairei, a levarei para o deserto, e lá a sós falarei ao seu coração. Apesar de tudo. Né? Deus está falando para um povo que se prostitui espiritualmente, mas Deus diz assim: apesar de tudo isso, eu não vou desistir dela. Apesar de tudo isso, eu não vou abandonar ela. Apesar de tudo isso, eu não vou desamparar ela. Apesar de tudo isso, eu a atrairei. E quando ele fala atrair, a gente pensa o quê? Deus vai me trazer, vai me exaltar. Deus diz não. Eu a atrairei e a levarei para o deserto. Porque lá a sós eu lhe falarei ao coração. Tem hora que Deus precisa levar para deserto para ficar a sós. Tem hora que Deus precisa te tirar do meio do povo. Deus diz assim: olha, eu estou falando e tu não está me ouvindo. Então eu te levo a sós, porque quando tiver só você e eu, não tem barulho, não tem nada que tire a tua atenção. Eu falarei ao teu coração. O intuito de Deus não era matar, o intuito de Deus não era punir, era falar ao coração. Era alcançar o coração. E aí a Bíblia vai dizer que Jó passou por essa provação. E aí depois que ele enfrenta toda essa luta, toda essa dor que nós conhecemos, depois que ele declara esse texto, lá no capítulo 42, ele diz assim: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, eu me arrependo no pó e na cinza. Então Jó não entendia o poder que Deus tinha quando ele diz que tinha mais esperança para a árvore do que para ele. Mas depois que ele conhece a Deus de perto, aí ele vai dizer: Senhor, eu me arrependo de ter dito isso, porque hoje eu te vejo, eu te contemplo, eu te conheço de verdade. E quem conhece a Deus de verdade sabe que Ele tem poder para erguer, para levantar, para restaurar, ainda que para o homem esteja morto. Ainda que na visão humana esteja morto. Então a comparação que Jó vai fazer aqui é simples. Ele está comparando o ser humano e uma árvore. E ele vai nos mostrar que para a árvore ele via que tinha ainda uma saída, que tinha uma esperança.
Mas depois que ele conhece a Deus, ele vai ter um entendimento de que, assim como foi com ele, que estava semelhante àquela árvore, cortada, caída, prostrada, ele vai entender que Deus podia mudar o quadro, que podia mudar a história. Então Jó está comparando a vida do ser humano com a de uma árvore, e todos nós aqui sabemos aquilo que uma árvore precisa para crescer e para se desenvolver, né? E a gente não precisa não precisa saber plantar muito bem para ter uma noção daquilo que uma árvore precisa. Uma árvore precisa de semente, de terra, de regar e de um cuidado, para que ela possa crescer e virar uma boa terra. E o Senhor falava ao meu coração, toda árvore, para crescer, precisa de uma boa semente. Mas aí nós aprendemos isso, precisa ser uma semente boa, para que possa germinar e possa crescer. Mas aí eu estava estudando e o Espírito Santo começou a palestrar o meu coração. Mas será que se a semente não for boa, ela não cresce? Será que se a semente for ruim, pastor, ela não cresce? Cresce sim. Cresce sim. Erva daninha cresce com uma facilidade muito grande. Ervas daninhas vai dizer que você não planta ela. A semente dela vem no vento. O vento traz ela. Então você cuida do seu terreno, você trata o seu terreno, você prepara o seu terreno, você separa boas sementes, assim, não, aqui nesse meu terreno só vai crescer semente boa. Aqui só vai brotar coisa boa. Foi isso que eu preparei. E você cuida direitinho, mas aí vem um vento que você não esperava, que você não aguardava, que você não sabia que viria. E esse vento do nada começa a lançar ervas daninhas no meio do teu terreno. E o problema da erva daninha é que ela cresce coladinha com a boa semente. Assim como o joio cresce junto com o trigo, a erva daninha cresce junto com a tua semente, boa. E ela começa a querer arrancar o nutriente da boa semente. Ela começa a querer puxar os nutrientes da terra que eram para a boa semente. Para quê? Para que a boa semente não consiga crescer. E quando você olha no teu terreno, que era para ter só coisa boa, tem mais coisa ruim do que boa. Aí Deus está falando comigo e contigo. Ei, cuida do teu terreno, cuida do teu coração, porque erva daninha, palavra contrária, desânimo, seta, dardo, vem com vento. Mas Deus é fiel, Ele é o carpinteiro, Ele pode nesta manhã, Ele é o viticultor, Ele pode nesta manhã ir lá no teu terreno agora e arrancar toda raiz amarga, toda raiz contrária, toda semente contrária que foi lançada ali. Ele tem poder para limpar terrenos aqui nesta manhã, para limpar corações, toda semente de amargura, toda tristeza, toda dúvida que o inimigo lançou, ele arranca nesta manhã. Há esperança sim, ainda que o inimigo queira plantar desânimo, há esperança sim no teu coração. Então semente ruim também cresce. E aí, se nós olharmos, então também nós vamos dizer que para a semente crescer, a terra tem que ser boa. Sim, nós aprendemos que sim, né? Tem que preparar a terra. A terra tem que ser boa, senão não cresce. Mas aí o livro de Isaías, capítulo 53, o versículo 2, somente a parte A, Isaías vai dizer assim: ele cresceu diante deles como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Uma terra árida e estéril. Tipo um sertão, tipo um deserto, tipo um chão totalmente craquelado. Isaías está profetizando a respeito de Cristo, dizendo: ele cresceu como um broto tenro, saído de uma terra árida e estéril. Uma terra árida e estéril, que para mim e para você é uma terra perdida.
é uma terra desenganada. Uma terra árida, estéril, que para mim, para você, olhando para ela ressequida, até mesmo craquelada como é o chão do deserto, eu e você vamos dizer, não dá, não brota, não sai nada daí, é uma terra estéril, é seca, mas Deus está, Isaías está profetizando a respeito de Cristo, dizendo, nesta terra Ele cresce. Ele cresceu como um broto tenro, mesmo numa terra árida e estéril. E nesta manhã, nesse propósito de esperança, talvez a tua família esteja como esta terra, árida, estéril. Talvez a tua vida espiritual esteja ressecando. Talvez alguém olhou para a tua vida profissional, financeira, disse assim, tu não consegue mais, tu não tem condições, está árido, está estéril, está seco demais, daí não brota nada, daí não sai nada. Talvez a tua família, a tua casa, o teu casamento, diz assim, não sai nada daí, mas Isaías está profetizando, é nessa terra aí que Jesus vai crescer. É onde ninguém acredita, é onde ninguém dá nada, é onde as pessoas desenganaram. Jesus podia escolher qualquer lugar, pastor. Jesus podia ter escolhido o melhor lugar para crescer e dizer assim, não, nesse eu cresci na terra apropriada. Não. Jesus quer crescer exatamente onde alguém disse que ele não pode. Jesus quer crescer exatamente lá naquela casa, lá naquele coração que alguém falou aí não dá, esse não se converte, esse não dá. Jesus está dizendo, é lá mesmo, foi esse coração, foi essa terra que eu separei para crescer. Jesus cresce sim. Porque Ele não precisa de tempo favorável, Ele não precisa de condições favoráveis, Ele só precisa decidir crescer. E quando Ele decide crescer, não tem terra seca, não tem vento, não tem nada que impeça Ele de fazer a sua obra. Então a Bíblia diz, Isaías está dizendo, Ele vai crescer. Então nós já vimos que não precisa ser boa a semente porque ela cresce, e que Jesus não precisa de nada, de nenhuma possibilidade, de nada favorável para crescer. Ele só precisa que essa seja a vontade de Deus. Se essa for a vontade de Deus, cresce. Cresce sim. Mas aí o Espírito Santo começou a palestrar o meu coração que a gente se preocupa tanto em ver a árvore crescer. A gente se preocupa tanto quando a gente planta e a gente fica igual criança na escola quando plantava semente de feijão, olhando toda hora para ver se está crescendo. Toda hora a gente quer ver se vai sair uma raiz, se vai sair um broto. A gente cuida tanto para crescer, mas às vezes, depois que cresce, a gente esquece de cuidar. A árvore crescida também precisa de cuidado. Tem um ditado que diz, né? Que só recebe pedrada árvore que dá fruto. Árvore crescida, frutificando, sofre muito. Sofre muita pedrada. Sofre muito na luta. A árvore que está todos os dias aqui adorando, sofre muito. A árvore que sai da sua casa, mesmo nesse frio, mesmo nesse tempo, e diz, independente da circunstância, eu vou lá adorar, sofre também. A árvore que está junto com o pastor, diz, pastor, eu estou contigo nesse propósito, vamos orar, vamos jejuar, vamos limpar a igreja, vamos cuidar do templo, sofre também. A árvore de pé sofre também. E a gente precisa aprender a cuidar da árvore que está de pé. Sabe o que eu aprendo com Paulo? Paulo é um homem um exemplo para nós, né? De servo do Senhor, e nos ensinou muitas coisas. E eu aprendo com Paulo que todas as cartas, todas as epístolas que ele manda, todas as vezes que tem alguém ali o apoiando, ele faz questão de mencionar, dizendo, eu, Paulo, com Timóteo, eu, Paulo e Silvano,
eu, Paulo, quem quer que estivesse do lado dele, ele fazia questão de dizer, eu não estou sozinho. Tem gente comigo que me ajuda. Eu não faço sozinho. Tem gente me apoiando. Eu só estou aqui porque tem alguém comigo. Eu só consegui porque eu tive ajuda. Eu só consegui porque aqueles que me estiveram comigo não desistiram, não retrocederam. Paulo em todo tempo dedica a honra ao Senhor, mas ele faz questão de honrar aqueles que o apoiaram em todo o tempo, mesmo no momento da dor. Então nesta manhã o Senhor está falando comigo e contigo. Cuide da árvore de pé, cuide da árvore crescida, cuide da árvore que está do teu lado aí te ajudando, honre ela, apoie ela, ore por ela, porque ela está auxiliando esta obra. Porque muitas das vezes, e isso é uma realidade, a árvore que hoje está caída, um dia já esteve de pé. A árvore que hoje está quebrada, um dia já esteve de pé. E seja qual for a tradução desse texto, é o mesmo texto, é a mesma palavra que é usada, porque ele diz, há esperança para a árvore que se for cortada. Já não diz que ela é uma árvore que caiu por causa do vento. Já não diz que ela é uma árvore que estava ali e de repente veio uma tempestade e ela caiu, não. Já diz que ela foi cortada. E quantas vezes árvores estão sendo cortadas espiritualmente, porque não estão sendo honradas enquanto estão de pé. Quantas árvores poderiam estar de pé hoje e foram cortadas por uma palavra, foram cortadas pela falta de um apoio, foram cortadas porque foram negligenciadas enquanto estavam de pé. E nesta manhã eu sinto o Espírito Santo aqui, dizendo para mim e para você, cuida dessa árvore que está aí do teu lado, cuida, porque na hora que você precisar, é ela que vai te dar a sombra, para você descansar no momento da dor. Cuida da árvore, porque ela dá alimento, porque ela provê a sombra, porque ela provê descanso. Cuida dessa árvore para que ela não seja cortada. Porque muitos vão olhar para aquela árvore que, como diz Jó, agora está cortada, e vão dizer assim, um dia já foi uma linda árvore na presença do Senhor. Um dia já foi uma árvore que louvava, que adorava, que servia. Um dia já foi uma árvore que se dedicava. Mas e agora? Agora é o que Jó está dizendo. É um tronco morrendo no pó. É um tronco sendo desgastado pelo tempo. É um tronco caído que, com certeza, para quem possa ao lado, vai olhar e dizer, não tem mais jeito. É um tronco que, quem olha diz assim, era uma linda árvore, mas agora está morta. Só vê o tronco, não tem mais nada. Mas aí, a versão Ferreira de Almeida, do mesmo texto que eu li, de Isaías 53:2, diz assim, porque ele foi subindo como um renovo, vindo de uma terra árida e estéril. E essa palavra renovo, segundo o dicionário Wycliffe, significa uma árvore derrubada, brotando. Isaías está dizendo, está derrubada, alguém passa por ela, vê só o tronco, mas Deus tem poder para fazer brotar novamente naquilo que para muitos é só sequidão. Deus tem poder para fazer nascer novamente aquilo que para muitos já não tinha mais jeito. É uma árvore caída, brotando. E certa vez eu vi uma imagem na internet exatamente assim. Uma árvore caída no chão, a sua poda estava totalmente seca, a sua raiz estava para fora, mas lá na pontinha, no meio dos galhos secos, estava nascendo um brotinho verde. Porque embora a sua raiz estivesse para fora, ela ainda estava viva. Ela não estava morta.
E o Senhor nessa manhã nos trouxe aqui para dizer para mim e para você, a esperança. Jó está dizendo, ainda que na terra envelheça a sua raiz e o tronco morra no pó, há esperança para a árvore cortada e caída. Brotará novamente, ainda que esteja cortada, caída, envelhecida. Brotará novamente. Isaías diz, ei, ele vem como um broto saindo de uma terra seca. Ele vem para brotar aonde ninguém imagina. Te derrubaram, te cortaram, você não aguentou. Você está prostrado, mas Isaías está dizendo, ele vai crescer novamente em você, e você vai brotar novamente na presença do Senhor. Jó diz, eu acho muito interessante frisar isso. Jó diz, olha, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta nova. Se coloque de pé nessa manhã. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta nova. Sabe quando a gente está dentro de casa e você não vê que está chovendo, mas você sabe que está chovendo, porque o cheiro que você sente é o cheiro da chuva caindo? É isso que Jó está dizendo. Jó está dizendo que ao cheiro das águas vai brotar. Como assim, pastora? Jó está dizendo que a água não precisa nem encostar. Só pelo cheiro dela já vai brotar. Jó está dizendo que não precisa nem a água chegar a encostar na raiz. Ao cheiro das águas brotará novamente. Ao cheiro das águas do Espírito, ao cheiro, ao fluir das águas do Espírito, esse mesmo fluir vai alcançar a raiz seca, vai alcançar o tronco ressecado, vai alcançar a árvore caída. E Jó está dizendo, há esperança para você nesta manhã. Eu não sei como você saiu da tua casa, eu não sei qual área você está aqui neste propósito, pedindo a Deus para brotar novamente, mas Deus está dizendo, independente da circunstância, há uma água para descer, há um cheiro para alcançar, há um cheiro para fazer brotar novamente sobre a tua casa. Eu falei isso aqui lá na sede. Eu tenho uma árvore lá em casa que se chama Croton. É linda, eu amo essa árvore. Eu ganhei da minha mãe. E eu não sou uma exímia cuidadora de plantas, mas eu gosto de plantas. E eu ganhei essa planta da minha mãe. Ela é uma árvore, mas é uma árvore pequena. E ela tem uns galhos grossos, bem secos. E ela só dá folha bem em cima, bem lá na sua poda, bem no alto. Os galhos ficam todos secos. E sai folha só na pontinha dos galhos. Mas sai muitas folhas e ela fica bem grande. E quando eu ganhei da minha mãe, ela estava assim, linda. Tem umas folhas grossas, bem coloridas. E eu lembro que quando eu ganhei, ela estava tão bonita que a primeira coisa que eu fiz foi colocar num vaso grande e colocar lá na minha sala, para todo mundo ver, para se destacar. E todo mundo que entrava ali comentava sobre aquela planta, né? Porque era linda, era colorida, chamava atenção. Mas foi passando o tempo e quando chegou o outono, quando chegou o inverno, ela começou a derrubar as folhas. E do inverno para o outono, começou a cair muita folha. E ela ficou totalmente seca, ficaram só os galhos. E como eu não entendo muito de planta, o meu olhar para ela era de uma planta morta. E eu imaginava no meu coração que não tinha mais jeito para ela, que ela estava realmente morta. E eu disse assim, eu vou jogar fora, porque ela aqui na minha sala já não está mais embelezando, está feio. Para mim, aquela planta não tinha mais jeito, então eu peguei, arranquei e joguei fora. E eu guardei um galinho só para tentar mais uma vez com aquele galinho.
E eu coloquei ela do lado de fora, junto com uma outra planta, e joguei aquele tronco grande fora. Toda vez que a tia do meu marido olhava para aquele galho seco plantado, ela dizia assim: isso aí não tem mais jeito não, joga fora, isso aí vai atrapalhar a tua planta. Mas eu olhava para ela e eu ainda tinha alguma expectativa nela, embora ninguém tivesse. E quando passou a estação, quando começou a entrar o verão, aquela planta começou lá na pontinha a sair um brotinho verde. E o Espírito Santo falou para mim, ela não estava morta, estava só num processo dela. Foram passadas semanas, e quando eu olhei depois de um mês, ela já estava com tanta folha, que eu precisei trocar ela de vaso, e colocar ela num vaso só dela, para que ela pudesse crescer. E quando a mesma tia do meu marido olhou e falou assim: Claudiane, me dá uma muda dessa planta. E eu olho hoje para ela lá, ela continua seca agora. O período dela de secar é agora. Mas eu sei que vai chegar a hora em que ela vai brotar de novo. Porque eu conheço a minha planta. Agora eu conheço a minha planta. E o Senhor está falando contigo nessa manhã. Não se assusta quando começar a cair folhas e parecer que está seco e que está morto. Não se assusta quando alguém olhar para você e dizer: eu acho que você não aguenta mais. Não se assusta quando alguém talvez lançar uma palavra para você de que não tem mais jeito porque tu está seco demais. O Senhor está dizendo: enquanto tiver raiz, eu te faço brotar novamente. É só um processo, porque eu conheço a minha planta. Deus te conhece, não como o homem vê. Ele não vê a poda, ele não vê a ponta, ele não vê o galho, ele vê a tua raiz. Ele está te dizendo nesta manhã: deixa cair as folhas velhas, deixa Deus limpar você, deixa Deus arrancar o que Ele não quer mais. Vai nascer coisa nova, vai nascer coisa nova neste lugar. E alguém olhou e disse: está seco, está acabando, está morrendo. Mas esse mesmo vai ter que olhar e vai dizer: ei, vai dar muda, vai crescer para a glória e honra do nome do Senhor. A esperança para você, a esperança para a tua família, a esperança para a tua vida, seja qual for a área, se tiver enraizado em Cristo, a esperança. O tempo se acabou, não podes mais, é o que dizem, tentando me fazer parar. Se a raiz está nele, ao cheiro das águas vai brotar de novo. Tem cheiro de água nesta manhã, tem água do Espírito aqui. Deixa brotar, deixa brotar. Deus vai fazer na tua família, Deus vai fazer na tua vida. Ei, em nome de Jesus, vai brotar. E quem viu seco, possível, Deus, das causas impossíveis, nas horas mais difíceis, em tempos de aflição, comigo estará. Alguém viu seco e sentenciou, disse que já não era mais, já não tinha mais, mas Deus está te dizendo nesta manhã: a última palavra é minha. Tem cheiro de água para fazer brotar, e você vai ver, vai testemunhar. Deus vai te trazer aqui neste altar para dizer: pastor, estava seco, mas hoje está brotando novamente, porque eu criei, eu esperei, eu tive esperança em Deus, e eu vi o meu milagre acontecer. O tempo se acabou, não podes mais, é o que dizem. A esperança. E sabe o que significa esperança?
Sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Sentimento de quem vê como possível a realização do que deseja. Tu entrou aqui nesta manhã porque você sabe que Deus pode. E nessa manhã eu quero declarar sobre a tua vida: Ele pode e Ele vai fazer na tua vida. E o nome do Senhor será glorificado. Em nome de Jesus. Das causas impossíveis, das horas mais difíceis, em tempos de aflição, comigo estará. No vale e o deserto, enfrentarei e vencerei, e todos saberão que eu sirvo ao Deus das causas impossíveis. Senhor, nós te louvamos, me Deus. sustentará. Aleluia. Quando forças me faltar. Feche os teus olhos, querido. Não importa o que vão dizer, pois minha fé firmada está no Deus, aleluia, das causas impossíveis, das horas mais difíceis, em tempos de aflição. Comigo estará no vale, no deserto. Enfrentarei e vencerei, e todos saberão que eu sirvo ao Deus das causas impossíveis. Você entendeu, querido, que o Espírito Santo está falando conosco aqui nesta manhã? Não importa, às vezes a gente olha para a nossa vida, olha para a nossa realidade, e às vezes a gente fala, não tem mais jeito. Mas Deus está desde o início aqui falando que Ele é o Deus que, se Ele se fizer presente. Eu estou vendo a pastora Claudiane pregar aqui. É por isso que é importante a gente deixar Jesus, ele nascer em nós. Ele tem sempre que nascer em nós. Porque às vezes, como foi falado aqui, a terra é seca. Cara, mas depois que Jesus, ele surgiu em Israel, Israel nunca mais foi o mesmo. Depois que Jesus botou o pé naquela terra, aquela terra mudou. Israel nunca mais perdeu uma guerra. Israel nunca mais foi dominado. O último domínio de Israel foi o Império Romano. Você está entendendo? Então, às vezes, a gente olha para a nossa vida e fala, por que minha vida está assim? E aí foi falado aqui de Jó, né? Há uma diferença de você conhecer Jesus de ouvir falar, e até você diz que crê nele, e você conhecê-lo de andar com ele. Há uma diferença. E nós estamos num tempo que não é o tempo de agora, é um tempo que já vem desde quando Jesus, de pessoas que decidiram andar com ele, e de pessoas que até criam nele,
porque ouvia falar das coisas que ele fazia. Mas sempre vai haver um diferencial naquele que anda com ele e naquele que apenas fala, não, eu creio. Jesus é top, pô. Jesus é o cara. Eu sei que ele andou nessa terra, eu sei que ele curou enfermo, eu sei que ele fez, eu sei que ele aconteceu. Jesus é, pô, irmão. Mas isso não é o suficiente. Porque a promessa de Jesus é que nós temos que nascer da água e do Espírito. Nós temos que nascer da água e do Espírito. Se eu não nascer de novo, se eu não nascer de novo, eu não verei a Deus. Eu não verei o Senhor se eu não nascer de novo. Está vendo que o diabo faz isso? Ó. Se não nascer de novo, não vai ver Deus. Se não nascer de novo, não vai ver a obra completa na vida da pessoa. Porque é isso que o diabo faz. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Nelson, bota a mão na cabeça e manda embora. Bota a mão na cabeça e manda embora. Pronto, acabou. Acabou. Bota sentadinho aí. Se quiser ir embora, deixa ir embora. Ou então ele senta aí, por favor. Senta aí para ouvir a palavra. Não, senta aí para ouvir a palavra. Se ele não quiser sentar, deixa aí, gente. Amém? Então, o que nós precisamos é deixar o Espírito Santo entrar no nosso coração. É deixar Jesus nascer novamente em nosso coração. É não sermos religiosos. É não sermos aquelas pessoas como aquele homem que vai ter um encontro com Jesus pela madrugada, porque ele não queria que ninguém visse ele se encontrando com Jesus, que se chama Nicodemos. E ele vai dizer, pô Jesus, tu é gente boa, ninguém faz as obras que o Senhor faz, se o Senhor não fosse filho de Deus. Jesus vai falar assim, quem não nascer da água e do Espírito, não pode ver a Deus. Essa é a realidade. Não é achar que Jesus é legal, que Jesus é bacana, que Jesus é show de bola, que... Não é isso. Nós temos que entregar a nossa vida para Ele e passar a viver nele e com Ele. E aí sim nós seremos uma terra produtiva. Aí nós seremos o Israel de Deus, uma terra que mana leite e mel. Amém? Feche os teus olhos, coloca a mão no teu coração. Se você está aqui hoje e você quer tomar uma decisão por Jesus, definitivamente, as portas estão abertas. Se você quer se firmar numa igreja que tem palavra, as portas estão abertas. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por esta palavra que foi ministrada, Senhor. Estamos aqui, Deus, e vamos sair daqui hoje mais certos, Senhor, de que o Senhor nos conduz, ó Pai, em lugares seguros, lugares aonde vamos viver, Senhor, verdadeiramente conduzidos, ó Deus, pela Tua palavra. Toma a vida de cada um que entrou por essas portas hoje. Continue trabalhando nessas vidas, Senhor. Temos mais um mês de uma campanha, de um processo,
um mês de esperança, um mês de ver o Senhor agir nas causas da nossa vida. Senhor, e se há alguém aqui, Senhor, que ouviu a Tua palavra e está dizendo: a minha terra está seca, eu preciso do Senhor, eu preciso voltar para Jesus, eu preciso me retratar com as coisas de Deus, que essa pessoa, Senhor, possa tomar essa decisão hoje, Senhor, e o Teu Espírito Santo continuar fazendo a obra na vida deles, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos abençoa e nos fortalece. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém, irmãos? Às 18 horas temos culto aqui, amém? Culto de louvor, adoração, palavra também sendo ministrada. Venha, traga um convidado, traga um amigo, traga um parente, traga um vizinho, amém? Replique a outros aquilo que você recebeu nesta manhã. Tem muita gente precisando, tem muita árvore cortada por aí, que precisa do cheiro dessa água, que é a palavra de Deus, que nos dá vida, nos dá força, nos dá saúde. Amém? Glória a Deus. Faz assim com as tuas mãos. Ofertório, né, pastor Cleito? Obrigado, pastor Cleito.